E aí galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vamos tratar de um assunto que envolve uma certa treta, por assim dizer, né, que abarca aí desde o mundo juvenil, adolescente, até o mundo adulto. É o ativismo político que chama a atenção de uma galerinha aí que ela tá começando a se politizar, e esse vídeo é uma tentativa aí de se dar alguns contornos saudáveis para isso. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre Greta Thunberg, o Felipe Neto e a Malala. Antes de mais nada, galera, vamos ver o seguinte. Vocês já devem ter conhecido a história do rei Salomão. Já deve ter ouvido, pelo menos, se não leu ela na Bíblia, né? O rei Salomão foi muito conhecido por causa do seu poder, sabedoria. Inclusive, essa sabedoria teve um toque divino, né? Foi uma dádiva dada por Deus a pedido do próprio Salomão. Galera, o Salomão escreveu um livro que foi muito impactante na minha vida e eu recomendaria a você a leitura, até mesmo para nível de um conhecimento e um amadurecimento baseado na experiência passada. O livro de Eclesiastes. Aquele livro, ele me chamou a atenção, e agora como profissional da educação, especialmente da área de humanas, ensino de história, ele tem uma citação no livro que ela me deixou bem, assim, né, incomodado. O Salomão, abrindo aspas para ele, ele diz: "Não há nada de novo debaixo do céu." Fecha aspas. Galera, ele segue uma argumentação onde ele diz que se você vê alguma coisa na modernidade já criada, o princípio daquilo já foi feito no passado. Então, desde acertos a erros, a grandes maravilhas, o esqueleto daquele que foi montado, certo? Ele se encontra no passado. O que você tem agora são roupas novas, uma nova roupagem. Entretanto, a essência daquilo já foi feita. E isso, para mim, como um cara que mexe muito na área da história, eu percebo que ele está tentando trazer uma história cíclica de erros e acertos, onde você pode ter seus aprendizados ou, mais uma vez, frustrações, se você usar os mesmos métodos. E eu queria trazer para vocês aqui uma história para tentar fundamentar bem o que eu entendo sobre esse ativismo político que a gente está vendo aí, desde crianças como a Greta Thunberg, Greta Thunberg, né? O nome dessa garota não me engole. E a Malala e o Felipe Neto, que já tem uma idade adulta, né? Praticamente a Malala deve estar na casa dos 20 anos aí, e o Felipe Neto na casa dos 30. Mas beleza, pessoal, vocês já ouviram falar nas cruzadas? Se você fez o ensino médio aí primeiro ano, galera, as cruzadas foram guerras, consideradas guerras santas, né, por causas santas, entre cristãos e islâmicos. Lembrando que os islâmicos vão surgir, né, no século VII, a religião apregoada por Maomé, eles têm uma expansão muito forte, e a expansão deles começou a incomodar as fronteiras do Império Cristão da Europa da época. Acordos foram feitos, entretanto, os islâmicos eles vão destruir o Santo Sepulcro, considerado pela tradição católica da época, onde teria ficado o corpo de Jesus Cristo, e nessa iniciativa deles aí o acordo foi violado e a guerra entre cristãos e islâmicos ela estava praticamente aí declarada. O Papa Urbano II, eu acho que em 1095, isso mesmo, por aí, ele resolveu convocar em Clermont um conselho para trazer a ideia de uma cruzada, de uma guerra santa contra os islâmicos. Bem, a guerra ela poderia ter seus motivos religiosos, mas ela também tinha motivos políticos, né? Eles queriam afastar os islâmicos, eles queriam dar uma baixa também nas guerras que aconteciam entre os próprios cristãos na Europa, eles queriam também trazer enriquecimento baseado nos saques que o exército cristão ele faria por onde ele passava. Então, os cruzados eles seriam convocados na promessa de que eles poderiam receber o perdão, tanto dos seus pecados como também de dívidas aqui na terra. A igreja perdoaria essas dívidas. Imagino o credor, né? A cara dele quando viu o Papa dizendo que estava perdoado. Vai em paz, teus pecados e teu nome no SPC está perdoado. Deve ser uma coisa interessante. Mas bem, pessoal, nesse momento aí, muitos cristãos eles se levantaram. Tanto queriam o perdão dos seus pecados, né, para entrar no céu, queria tirar parentes que estavam no purgatório também. A crença dizia isso. Eles queriam o perdão de suas dívidas. A igreja prometeu proteger seus bens, seus familiares. E essa galera, boa parte deles sem treinamento nenhum, alguns casos são mais específicos, né, de treinamento como os templários, outros eram uma massa popular. E essa galera foi para as cruzadas. Vocês vão ter 9 cruzadas de grande porte. Entretanto, algumas lá de menor relevância também aconteceram. Então, assim, não foram só 9, por assim dizer. Mas o que importa é que as cruzadas elas aconteceram e a guerra entre os cristãos e os muçulmanos também ganhou um espaço no tempo que vai durar aí praticamente 2 séculos. A gente vai ter nomes históricos importantes acontecendo aí. Por exemplo, Pedro Eremita, né, o São Francisco de Assis é um personagem dessa época. Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Saladino,
né, que era representante máximo do Império Muçulmano. E, pois bem, a guerra aconteceu. Uma coisa que possivelmente você não ficou sabendo é que houve também uma cruzada das crianças. E é aqui que eu faço a ligação para com o assunto que a gente vai tratar já já de forma breve, tá bom? Galera, a cruzada das crianças foi o que o nome diz. Um exército cruzado composto por crianças. Houve pelo menos duas delas, certo? Mas a primeira aí vai acontecer após a quarta cruzada, onde um pequeno pregador e pastor de ovelhas, né, o jovem Estevão, ele vai até o rei Filipe da França e ele diz que recebeu uma revelação divina onde Deus levantou ele para convocar um exército de crianças. Afinal, ele usaria o argumento de que a Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Vejam que uma boa exegese fez falta nessa época, viu, que o estrago vai ser muito grande. Cara, essa criança, ele não consegue convencer o rei, mas outros adultos ficam admirados com ele percebendo que não teve, né, o abraço real e concordata do rei. O pequeno Estevão vai para as ruas e começa a pregar durante vários dias, até que muita aglomeração de gente vem até o seu entorno e crianças, e ele convoca somente crianças para fazer essas cruzadas. Rapaz, muita gente adulta caiu no discurso dele, enviaram seus filhos, certo? Outros também apareceu mendigos, né, órfãos, garotas que foram e algumas delas viraram prostitutas. Cronistas mencionam esse tipo de coisa. A cruzada do pequeno Estevão teve cerca de 30 mil crianças participando. Segundo os cronistas também, havia uma média de faixa aí de no máximo aí uns 12 anos, até crianças bem menores. E você já imagina que isso não vai dar certo, né, porque quando ele teve que ingressar na sua aventura, muitos deles morreram na própria trajetória da ida, porque o pequeno Estevão prometeu que chegando no Mar Vermelho ele iria rezar e, tal como Moisés, o mar iria se abrir. Então, assim, foi muita gente atrás dessa galerinha. E muitos deles morreram de fome, morreram pelo próprio calor do deserto por onde eles passavam, até que chegaram no Mar Vermelho. O pequeno Estevão orou e nada aconteceu, cara. Nada. Até que alguns ficaram revoltados, resolveram voltar, pouco se sabe deles, mas a maior parte, o grosso da pequena cruzada ficou com o Estevão e eles receberam caronas de navegantes. Bem, o que se sabe é que alguns desses barcos naufragaram por causa da quantidade de pessoas que estavam e de acordo com a tempestade também, e outros outros navegantes venderam as crianças para serem escravos dos sarracenos, muçulmanos, né, ficavam do outro lado também. Então, galera, veja o estrago que aconteceu. Poucos voltaram de sair. Sobre o pequeno Estevão não se tem notícia também. Para não bastar isso, apareceu ainda uma segunda cruzada de crianças. Dessa vez liderados por também um pequeno pastor, se não me falha a memória, o jovem Nicolau, que tinha uns 14 anos. O Nicolau também fez o mesmo processo do Estevão, pregou, conseguiu aglomerar pessoas em torno dele e foi também para o Mar Vermelho, dizendo que ele iria rezar e o mar mais uma vez iria se abrir. E adivinha só, dessa vez também não aconteceu, cara. Deu treta aí, viu? Alguma coisa estava de errado. Aí, bem, quando o Nicolau ele percebeu que a coisa não ia acontecer bem, alguns também resolveram ficar em algumas cidades italianas já da localidade, outros resolveram também entrar em embarcações. Aconteceu muito do que aconteceu com a primeira cruzada, foram vendidos como escravos, outros resolveram retornar. O Nicolau, não se sabe mais do que aconteceu dele, muitos morreram também na trajetória, e o pai do Nicolau, por ter encorajado o filho, ele foi enforcado pelos pais das crianças que foram atrás do Nicolau e morreram no caminho ou foram vendidos como escravos. Aí o cara pagou o preço. Se você está querendo fazer uma associação, veja bem, nós tivemos no passado um evento onde crianças elas tomaram a iniciativa que era para ter sido de adultos, que na verdade adultos vinham tomando, né? Vamos ser bem claro que as cruzadas elas vinham acontecendo, mas elas falhavam. Alguns cruzados os cristãos ganhavam, outros eles perdiam. Então assim, o Estevão e o Nicolau argumentaram que as crianças deveriam fazer aquele que os adultos não estão conseguindo. Que lê do engano, cara, que lê do engano. Mas então, o que eu estou querendo dizer para você é que, segundo Salomão, a história fica se repetindo. Nós estamos agora vendo um certo ativismo político de pessoas, né, que elas têm um interesse aí em fazer uma nova frente política, a onda conservadora que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eles estão levantando novos líderes aí que eu me preocupo um pouco com relação a isso, porque eu também vejo boa parte dos meus alunos seguindo essa onda, e isso para mim não tem como terminar muito bem, a não ser num arrumado político que beneficie uma classe de pessoas e possa maltratar uma maioria gigantesca. Por que eu digo isso para você?
Cara, quando você olha bem, veja a mídia que foi colocada em cima de ativistas políticos infantis, como é o caso da Greta, que é uma criança, ela largou a escola, por assim dizer, né? Fez os pais obedecerem aos pedidos dela de não andarem de avião, cara. Que é isso? Isso parece uma fuga da autoridade. Os adultos, eles não estão mais pegando as rédeas da coisa para fazer acontecer e estão usando crianças para poder fazer o dever que lhes é dado. Aí veja bem, essa fuga de responsabilidade ela tem um efeito colateral, porque o mundo está acariciando a ideia da sabedoria de crianças, da iniciativa de crianças, o que, veja bem, é uma coisa até interessante de ver elas protestando por alguma coisa, mas elas virarem líderes, participarem de debates, darem opiniões em coisa que adultos têm que tomar iniciativa, porque, veja bem, pessoal, eu não estou dizendo que eles são ineficazes, ineficientes, eu estou dizendo que eles são crianças. Por mais inteligentes que eles sejam, o mundo político, o mundo da construção, o mundo econômico, certo? O mundo da construção social, o mundo que adultos construíram, levam uma certa bagagem de conhecimento, muito suor, jogo de cintura, uma experiência de vida que crianças não têm. Em hipótese quase nenhuma, por assim dizer. É claro que você vai ter raras exceções aí, né? Mas vamos trabalhar com via de regra. Me parece que a Greta, o Felipe Neto e a Malala não são. Mais uma vez, por que eu estou te repetindo isso? Porque adultos estão usando essas pessoas como agentes políticos, para interesses também políticos. Afinal, se você parar para pensar bem, a Greta e a Malala especificamente, elas são pessoas inatingíveis. Se você critica elas, você é taxado, desde machista até opressor, seja o que for, porque são mulheres, né? A Greta é criança, ela tem uma necessidade, se eu bem lembro. A Malala já foi vítima de terrorismo, defende a educação, mas ela é uma marxista. Ela tomou um caminho muito errado, cara. Ela, para lutar contra o terrorismo, ela abraçou uma ideologia que onde se aplicou, só se aplicou através do terrorismo, através do massacre de opositores, do fim da democracia, do combate à liberdade de imprensa, da perseguição a minorias. Então é muito curioso você dizer assim que luta contra a violência no mundo, e especificamente ela luta contra também o desarmamento, né? Ou melhor, ela luta contra o armamento da população. Ela diz que as armas não são necessárias, mas ela anda cercada de vigias muito bem armados. E você pode argumentar, mas ela é uma pessoa que ela pode sofrer ataque. O Zé da esquina pode sofrer um ataque numa cidade violenta, porque a vida dela é mais importante do que a dele. Se ela pode ter pessoas armadas para se proteger, porque o Zé da esquina, que também é uma vida que também sofre assalto o tempo inteiro, pode morrer através de um assalto como esse, um homicídio, porque o cara não pode ter uma arma também, né? Fica dois pesos, duas medidas aí, uma coisa muito fora do comum. Mas o que de fato pesa é porque isso são ícones de adoração e representação de um interesse político, a qual as pessoas passam a abraçar e só conseguem ver eles como representação daquilo. E é incoerente, porque você, adulto, está colocando crianças para representar interesses que foram construídos à base de uma experiência e amadurecimento, jogo político, econômico, jogo de influência muito grande. A coisa que no mundo das crianças isso é idealizado. Pessoal, veja bem, as crianças são o futuro do país, são. Então a gente tem que investir nelas agora, através de conhecimento, um fundamento teórico muito bom, para que quando elas sejam adultas saibam como se posicionar frente ao mundo político, o mundo real da coisa, e possa contribuir. Não colocar responsabilidades de adultos através de uma representação e de uma manobra política. Jovens não podem salvar porra nenhuma. Certo? Eles não têm o que é preciso para fazer o mundo funcionar, não. Me desculpem, certo? Você que é criança, você que é adolescente, eu acredito muito na sua capacidade quando você tiver, certo, as condições completas para colocar ela em prática. Até lá eu não confio que um jovem ele possa ter as responsabilidades, inclusive sobre decisões que vão influenciar na minha vida. Eu não confio nisso, não. A maioria dos jovens, aí quando tem seus vacilos, né? Os vacilos deles são com uso de drogas, alguns têm gravidez precoce, outros engravidam e resolvem não assumir. São certos pisões na bola que os adolescentes eles podem fazer aí, e eles estão em um mundo de construção, precisam de experiência, precisam desenvolver sua cognição. Por que a gente vai confiar um mundo que foi construído a dores, a labuta, há muito suor e lágrimas, na mão de jovens que eles nem sequer sabem o valor disso, né? Ou entram até numa contradição, porque, galera, vamos ser sinceros, a Greta Thunberg disse que veio lutar pelo mundo que os adultos estão destruindo e acabaram com os sonhos dela. A garota é classe média alta, mora na Suíça,
né? Não tem como sofrer nível de preconceito, porque segundo o discurso da esquerda ela já é branca. A garota tem uma condição econômica incrível, ótimas escolas, que é isso, cara, que contradição que ninguém percebe praticamente é essa. Aí a gente engole esse discurso assim de forma barata. Ela vem falar sobre a mata no Brasil. Eu não conheço uma crítica da Greta à China. Não conheço. E a China é o maior poluente do mundo. Então, assim, por que ela não abre a boca para falar? Na verdade, me perdoe dizer sempre ela, mas é porque, como ela é o ícone de representação, na verdade, ela é ferramenta de algum uso político. Até criaram a versão a Naomi, alguma coisa. Sebit, Naomi Sebit, né? Uma adversária dela que convocou ela para o debate, uma alemã que veio pelo lado conservador, né, para dizer que não é como a Greta diz, cara, bota essas crianças para a escola, que é isso, os adultos estão fugindo da responsabilidade deles e isso me preocupa muito. Tem uma autora, a Hannah Arendt, isso mesmo, ela diz que desde os anos 50 ela percebe morrer na civilização ocidental a única forma de autoridade que foi prevalecente em todas as culturas praticamente do mundo e que de alguma medida prevaleceu e fez muito bem o prosseguimento da evolução cultural. Ela diz que a autoridade dos mais velhos sobre os mais novos, dos pais sobre os filhos, professores sobre alunos, sempre havia alguma coisa da experiência dos mais velhos a oferecer aos mais novos, mas hoje a sabedoria dos mais velhos ela é tida como arcaica, como burra, como não resolve nada, e os jovens dizem que os problemas do mundo foram deixados pelos mais velhos para ele, que eu me pergunto se vocês queriam morar nessa modernidade a qual vocês têm uma vida de paz, luxo, conforto, tecnologia, ou na Idade Média, no tempo das cruzadas, ou no tempo das cidades-estados da Grécia Antiga, aquele pega para capar direto, ou na Roma Antiga, né, com todas as invasões bárbaras acontecendo, ou nos impérios orientais da China, ou nos mundos bárbaros, né, que circundavam a Europa. Cara, o mundo nunca esteve tão bem. Nunca. Isso veio de um processo lento, gradual, conservado, certo? Em que os mais antigos eles fizeram em forma pactual na sociedade entre os que morreram, os que estão presentes e os que vão nascer. E a sociedade se montou baseado nisso. E vem os jovenzinhos hoje para dizer que os adultos fizeram cagada, só fizeram merda no mundo. Por favor, pelo amor de Deus. O mundo dos jovens é um mundo onde as decisões eles são pautadas, certo, em emoções que vêm de um afloramento hormonal, de uma libertinagem que eles fantasiam e não conhecem a realidade da vida e querem fazer aquilo. Por isso que você vai ver aí muita libertinagem que eles buscam defender. A incoerência deles é gritante. Eu lembro do ano passado quando houve os protestos pelos cortes na educação, né, que o Abraham Van Weintraub tinha feito. Mas, cara, meus alunos foram para aquilo ali protestar e eu fiquei pensando, uma boa parte dos que foram dentro da sala de aula só fazia dormir, gasear a aula, filar em prova, e eles estavam lutando por uma educação com mais verbas. Será que ele sabia que se viesse mais verbo, poderia ser que ele tivesse mais livros para ler? Será que ele saberia que poderia ter mais cobrança, né, de projetos, ensino de aula? Ele pensava que é o quê? Vinha o projeto e ele ia colocar um globo na sala de aula com um som pancadão e dançar funk? Cara, a incoerência deles é muito gritante. Adultos têm que se conscientizar que jovens não representam o mundo dos adultos. Isso é simplesmente um uso político da coisa. Vocês já viram a Greta? Ela é uma criança, ela está sendo usada politicamente para alguma coisa. Essa é a realidade. Certo? A Malala, eu me simpatizo com o que ela sofreu e acredito que o terrorismo tem que ser combatido, mas dentro de uma realidade. Terroristas são uma realidade. Agora, se você acha que vai combater terroristas, de fato, simplesmente desarmando o mundo ocidental para combater quem está armado, isso é uma loucura. Aí a gente também tem o Felipe Neto, que para nós, galera, eu não acompanho o Felipe Neto, é um grande youtuber, excelente comunicador, mas em uns 4 vídeos que eu dei uma olhada lá e uns links que me passaram, eu vi o seguinte: eu não deixaria meu filho acompanhar o canal desse cara não, certo? Não deixaria não. Tem uns vídeos dele que são bem interessantes, mas você também tem que ver aquilo que ele propõe, que você nem pode sempre acompanhar seus filhos. Mas ele tem muita obscenidade nos vídeos dele e ele ensina as crianças a driblar o sistema do YouTube para acompanhar os vídeos dele. Eu não achei isso honesto e o camarada tem algumas posições bem interessantes, entretanto está sendo também usado agora como ferramenta política, né? A verdade é essa daí. É um cara que dá entrevista e você percebe, viu uma parte dele no Roda Viva, da entrevista dele, é só um rapaz bem
apanhado que fez sucesso com um jogo de videogame Minecraft, mas não tem ideias. Ele não tem uma contribuição significativa assim para contribuir para a solução do país, não. E se você olhar bem aí, alguns entrevistadores já conseguiram colocar ele contra a parede e o cara ficou, entende? É simplesmente massa de manobra, ferramenta de manobra política aí para ver se consegue catar, né, a quantidade de seguidores dele, que cá para nós também é um monte de criança. Nas gerações futuras, essas crianças podem fazer um estrago no Brasil. Mas agora, pelas lives que ele foi convocado a fazer, convidado na verdade, a fazer, para a quantidade de inscritos que ele tem, as lives foram pífias, né? Então a realidade se mostra por isso aí. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que se você é jovem, aluno meu, e você acredita que você é a salvação do mundo, eu queria dizer o seguinte para você: estude bastante, se aprofunde muito, tenha seriedade e entenda a realidade da vida, leia bons livros, certo? Veja coisas interessantes para você amadurecer, escute a experiência dos mais velhos, faça comparações, tente trazer sua contribuição com honestidade, mas não pense que praticamente agora você é o último biscoito do pacote, não pense que você é o Messias Salvador, porque você é um jovem que está inexperiente na vida, tem suas decisões a tomar e consequências a pagar por ela. Você não é nenhum tipo de salvador, nenhum, certo? Adultos têm que tomar a postura de adultos, têm que reconhecer que eles têm obrigações a fazer e parar de colocar os jovens com interesse político, certo, na frente dele. Logicamente, isso quem está fazendo não se guia por palavras assim, né, de teor moral. Entretanto, você que é algum espectador consciente, você tem que saber que isso não pode continuar acontecendo. Você tem que ter a postura e reconhecer seu papel nesse mundo. Meus alunos, vocês um dia serão excepcionais. Um dia. Até lá, vocês estão treinando para serem excepcionais. Vocês estão aprendendo para serem excepcionais. Mas não despreze o conhecimento dos antigos, não despreze a história, não despreze aquilo que teus pais, teus professores, até eles têm a passar para você. Os mais velhos, não. Porque isso vai fundamentar bem o teu conhecimento para que você possa contribuir. Eu iria amar uma geração que, com honestidade, luta pelo melhor pelo Brasil. Não baseada em uma libertinagem hormonal para poder ter sua libido sexual livre e fazer o que bem quer, porque isso tem efeitos e consequências graves na sociedade, para poder embelezar a política com teorias muito simples, né? Ou então termos categóricos para encaixar uma pessoa em certo quadradinho de fascista, de misógino, seja o que for, porque ele discorda de alguma coisa sua. Não. Sejam coerentes. Sejam jovens que possam contribuir com isso. E para isso, certo? Para isso, buscam conhecimento com toda a sinceridade do mundo. E esperem que um dia vai chegar a vez de vocês para tomar as rédeas do mundo e tentar colocar ele na ordem, baseado no que você aprendeu desde os antigos até o que o presente está te mostrando através de informações e conhecimento. Galera, essa aqui fica a minha contribuição para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!